Glória a Deus, podemos assentar. Nós já estamos encerrando. Eu quero agradecer a Deus e dizer a vocês que uma das coisas mais belas de uma comunidade de fé é o poder que essa comunidade tem de convergir pessoas para trabalhar em grupo, para realizar grandes coisas. Para que tudo isso acontecesse, no primeiro culto eu mantive eles aqui. Nós oramos pela unidade da igreja, mediante a todos os desafios que nós estamos enfrentando neste ano, com todo isolamento social e tantas notícias desastróficas. Nós muitas vezes corremos o risco de nos tornarmos pessimistas, mas podemos dizer, como já foi dito aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos a expectativa de que o ano que vem, Ele vem para trazer consigo uma nova esperança, porque nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós tivemos muitas baixas este ano, é verdade, perdemos muitas pessoas queridas, temos muitas pessoas afastadas por problema de saúde, mas em meio a tudo isso, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero deixar 2 textos para os irmãos e queria que colocasse. Tem como colocar para mim aqui? Se tiver, coloque Gênesis, capítulo 3, verso de número 23 e 24. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Isso é o que Adão nos deixou de herança. O nosso ancestral nos deixa a morte, a separação. Ele nos deixou sem condições de conhecermos o caminho, de alcançarmos a árvore da vida, cuja qual durante muito tempo ele teve acesso, mas um dia perdeu. E por causa disso, ele foi lançado fora do Éden. E não tinha mais acesso, pois Deus protegeu aquele local para que ele não acessasse. Mas quando nós saímos do primeiro livro da Bíblia e vamos para o último, Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Põe para a gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquilo que nós não poderíamos ter mais acesso, agora temos, através do sangue de Cristo vertido naquela cruz, para pagar pelos nossos pecados. O grande desafio de toda essa história é que, como cabeças pensantes, inevitavelmente, nós somos abordados em diversos momentos com questionamentos acerca da existência de Cristo, de sua veracidade e de seu poder. Às vezes nem precisamos de um momento ruim para fazermos tal questionamentos. Às vezes até em momentos bons, mas que nos deparamos com situações que são prazerosas para outras pessoas e que nós gostaríamos de fazer parte delas, mas descobrimos que isso não é para aqueles que andam com Deus. Quando nós olhamos tantas outras autoridades do passado, faraós egípcios e tantos outros, bem anteriores a Cristo, nós vemos a capacidade de achar tumbas com mobílias, vestuários,
armamentos de faraós como Tutancâmon, como Sete, como Ramsés e como tantos outros do Egito. Mas quando se procura na terra do Egito algum vestígio da presença de israelitas, o máximo que vamos achar é um ou dois indícios. Talvez simplesmente porque na época da existência deles, eles não fossem chamados por este nome. Mas tudo isso acaba abalando a fé de algumas pessoas. Alguns questionam se Jesus nasceu realmente em dezembro, pois o clima que era oferecido na situação como informação não bate com os acontecimentos. E algumas pessoas começam a questionar. Nós sabemos que somos capazes de ter acesso a uma taça onde um César Augusto ou qualquer outro imperador, Nero, tenha bebido, mas sequer temos um copo onde o nosso Jesus. Me parece que a opção de ser pobre, a opção de se tornar acessível, porque eu queria só esclarecer a vocês, Jesus só nasce num ambiente pobre, não para ovacionar a pobreza. Não. Se você acha que ele nasce num ambiente pobre, simplesmente para fazer apologia à pobreza, você está muito enganado. Jesus nasceu num ambiente pobre simplesmente para se tornar acessível. Porque se ele nasce num palácio, somente os ricos e poderosos poderiam visitá-lo. Quando ele resolve nascer num ambiente de pobreza, é porque no ambiente onde ele nasce, vai visitá-lo pastores, sim, homens que não tinham muitos recursos, é verdade, mas também os astrólogos, os magos, levando ouro, incenso e mirra, porque o seu propósito era se tornar acessível. E talvez por essa questão, não há muitas lembranças, nem o que dizer de forma material, daqueles que têm poucos recursos. A história não tem muito interesse de citá-los. Mas a verdade é que ele veio a este mundo e com um pequeno grupo de pessoas foi capaz de mudar a história de tal forma que ela é contada antes e depois dele. Para muitos, ele é verdadeiro simplesmente pelo fato das experiências que tem com ele, porque contra fatos não há argumentos. A cada dia que passa, meus queridos irmãos, nós vamos ter que enfrentar a oposição cada vez mais ferrenha, tentando descredenciar o Cristo, senão através dele mesmo e da ausência muitas vezes de informações precisas a seu respeito. Também será usado o nosso testemunho, a nossa postura, o nosso posicionamento, com o propósito de descredenciar o Evangelho. A cada dia que passa, nós precisamos cada vez mais buscar ter nossas próprias experiências com Cristo, porque são elas que vão nos manter de pé. Foi através de olhar para seu passado e tudo aquilo que viveu, que Davi encontrou forças para enfrentar o gigante. Não foi das experiências de Saul. Davi não disse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não foi isso que ele disse. O Davi olhou para Golias e disse: quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou até você e eu vou te matar, porque o Deus que eu sirvo me deu vitórias contra leões e ursos. O que vai valer no final dessa história, caros irmãos e amigos, são as nossas experiências. E aquilo que nós experimentamos com Deus, é isso que vai vencer a depressão. É isso que vai vencer o medo, que vai vencer o caos. Nossas próprias experiências. Por isso, busque ter com Deus e em Deus suas próprias experiências. Porque eu posso garantir para você,
que se as experiências dos outros valessem o suficiente para nos manter de pé, nenhum de nós desviaríamos ou iríamos esmorecer mediante a tantos exemplos, desde Adão, Abraão, Isaque, Jacó, certo? José, Moisés, vamos lá, Josué, vamos a Davi, a Salomão, a tantos outros, mas as experiências dos outros, elas servem para eles. Vamos ter as nossas próprias experiências para o nosso casamento, para a nossa caminhada com Deus, para os nossos filhos. Nós carecemos muito disso. Se você quer provas, eu fico imaginando, por que é que Deus não deixou provas? Por que ninguém achou a arca da aliança? Onde é que foi parar a capa de Jesus, que nem é tão velha assim? Onde essas coisas estão? Por que é que elas não foram encontradas, não estão expostas? Porque o propósito é que seja pela fé. E fé é o fundamento das coisas que não se vê. Então eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas você tem uma arma poderosa que Deus te deu. Ela é a fé. A fé num Deus que pode fazer por você o que ninguém faz. Vamos sair daqui, hoje é o primeiro, sempre falo isso, né? Na grande maioria dos cultos. Estamos aí iniciando a semana hoje, a última semana, aliás, que nem termina, certo? Sexta-feira já é dia 1º, nós vamos estar aqui na virada, culto começando às 22 horas, vamos entrar de joelho, mandando oração, eu ia falar bala, mandando oração para 2021, porque a linguagem do carioca é terrível, né? Eu ia falar, mandando bala não, oração para 2021, porque o seu casamento, posso falar uma coisa para você? Seu casamento nunca foi tão bom o quanto ele vai ser em 2021. Teus filhos nunca foram tão obedientes, nunca foram tão estudiosos, nunca prosperaram tanto como vão prosperar em 2021. Nós vamos viver 2021 de forma extraordinária. Sua empresa vai crescer, seus negócios, mas mais do que tudo isso, você nunca viveu tantas maravilhas com Deus do que 2021 está reservando para você. E acredite, dia 1º já vai entrar, não é com o pé direito, não, é com os 2 pés para não ter erro. Vamos dar aquele pulinho para frente, certo? Vai virar quase uma simpatia. É só não filmar, que senão os outros criticam. Certo? Então eu queria que você ficasse de pé agora e dissesse assim: 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Amém? Isso. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós só temos a te agradecer, porque ver os 2 cultos com a frequência que teve hoje, chuvoso, com todo esse ambiente opressor, final do ano, gente que deixou parente em casa para vir para cá, disse, não quer ir comigo, fica. Senhor, é uma grande dádiva. Tem gente que veio de tão longe. Muito obrigado. Recompensa essas pessoas com experiências extraordinárias, lares cheios do teu Espírito, anjo dentro dessas casas, que teus filhos vejam a presença de anjos, caminhando nos seus lares, agindo, movendo, curando e transformando. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 2 consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, que Deus te abençoe e vá em paz. Quarta-feira.